Profeta, Perdón. ¿cómo le va, profeta? Bendiciones. Bendiciones, pastora Marcela. Bendiciones a todos que invitam aqui em la página de Mulheres Proféticas. É uma honra para mim estar aqui, podendo falar sobre o reino, podemos falar sobre coisas espirituais. Claro que sí. Bueno, yo le doy la bienvenida, profeta Camila, le doy la bienvenida en esta preciosa tarde. Estuvimos tratando de hacer una conexión ahí, pero bueno, yo le pedía perdón a los hermanos que estaban conectados y esperando este momento, pero le damos gloria a Dios porque ahora lo podemos hacer, aunque sea unos minutitos, pero bueno, vamos a estar conectadas. Y yo quisiera que usted se presentara, profeta, nos dijera cuál es su ministerio, el trabajo que usted está haciendo con un grupo de mujeres, a dónde está su ministerio ubicado. Así que bueno, yo le doy la libertad para que usted pueda desarrollar toda esta información y después al final soltar una palabra para todos los que están conectados en esta preciosa tarde. Certo. Estou pronta. ¿Se escucha? Sí, claro. Estou pronta a hablarte, a todos. Não hablo muito bem em espanhol. Anotei algumas coisas para que possa me compreender melhor. Amém? Está bien, está bien. Se entiende, hasta ahora se entiende lo que está hablando. Sim. Sou pastora, capelã, mentora de mulheres, esposa de pastor Tiago. Juntos temos um ministério em Brasília, Rio de Janeiro. Nosso ministério se centra em restaurar vidas, famílias, com a graça de Deus. Hemos salvado inumeráveis pessoas com a esperança e transformação a lugares que necessitam novo começo. O grupo de discípulas do reino é um movimento para mulheres que buscam aprofundar-se sua fé, viver com propósito. Nossa missão é empoderar e inspirar a cada pessoa a ser uma verdadeira seguidora de Cristo, impactando vidas, impactando o mundo onde estão. O grupo de discípulas do reino surgiu há 2 anos com um objetivo só, promover a transformação de adentro hacia afuera de cristiana, recuperando sua essência, identidade e propósito. Quem são as discípulas do reino? A pergunta que não quer calar. Discípulas do reino são agentes de transformação e esperança, produzem um impacto real ao mundo, ao lugar onde estão. Um impacto muito forte, muito bueno, de la parte de Deus, de lo cielo, como a cada encontro que discípulas do reino têm, é como o cielo toca a terra. Mulheres são altamente impactadas pelo poder e fogo do Espírito Santo. Eles resgatam valores cristianos como restaurar famílias, inspirar a fé e ser uma luz por onde vão. Nós fomos chamados para ser luz do mundo,
da terra. E nós outros fomos chamados a temperar o ambiente onde nós outros estamos. O sal precisa ser temperado. Se botar muito, estraga tudo. Se botar pouco, falta algo. Então, nós somos equilibrados para que o reino seja transmitido com objetivo, seja transmitido com muita clareza sobre todos em que estão ao seu redor. Discípulos do reino representam amor e a graça de Deus. Esse é o objetivo que nós outros trazemos é ativar a mulher em seu íntimo para que elas sejam sanadas de sua enfermidade interior, elas sejam sanadas de todo o processo anterior que ela passou. Se a mente cativa precisa ser desbloqueada para que o reino de Deus possa entrar em seus olhos, possa entrar em seus ouvidos, em la boca, para que o reino de Deus seja impartido verdadeiramente. Nós não podemos deixar de falar sobre o reino de Deus que está além de placas de igrejas, além de ministérios, porque aprendemos que a igreja somos nós. A igreja somos nós outros. E nós outros temos que levar esse evangelho do reino sobre toda a terra. Lá em Carta de Coríntios diz que nós somos em carta lida por várias pessoas. Não é escrita por dedos humanos, mas escrita pela dedo de Deus. Aleluia. Nós somos escritos por Deus. Cada uma dessas mulheres tem uma história para contar. Tem um testemunho muito bonito, muito belo, muito hermoso para falar com sua própria vida. Seja em sua família, a maneira que lida com seus filhos, a maneira que lida com seu ministério, a maneira que lida com outras pessoas, a maneira que lida com outros tipos de relacionamento em trabalho, em faculdade, escola, todo. Nós outros temos um testemunho muito forte para contar. Temos valores dentro do reino. Muitas mulheres que nos escutam, pastora, profeta, pensam que não tem valor. Pensam que não tem dons, talentos que possam exercer dentro do reino. Pero que sinto que Deus está já falando com algumas pessoas que estão nos assistindo, porque o reino precisa ser exposto, o reino precisa ser ministrado em las nações. Eu creio que as conexões de mulheres proféticas será um marco de muito bueno poder de Deus sobre as nações. Creio que Deus está trazendo conexões, fazendo que muitas mulheres sejam alcançadas pelo poder, pelo fogo. Nós outros não podemos parar de falar sobre o reino. Nós outros não podemos deixar de mostrar esse reino que está exposto para nós, porque o mundo anseia
por nós. O mundo está com saudade de ouvir falarmos para eles. Quantas de nós não falamos mais no mundo, porque o mundo é rebelde, mas o mundo necessita de nós outros. Eles anseiam a glória posterior. E essa glória está aqui ativando mulheres, ativamos pessoas, ativando muitas gente, seja homens, seja mulheres, que está sanando mentalidade. A mentalidade do reino precisa ser transformar, sofrer um câmbio de transformação. Não sei se estou falando muito bem o espanhol. Está bien. Sí, pero que sinto um impacto do Espírito Santo produzindo, gerando dentro de ventres algo espirituales. Precisa ser, precisa nascer lo nuevo de Deus sobre Amén, mulheres. Señor. Las dones, muitas mulheres estão em cabisbaixa, triste, com muita angústia, pero que não sabem o que fazer mais. Mas eu sinto que é um tempo que Deus trará uma ativação Amén. sobre mulheres aqui. É tempo que Deus trará ativação sobre pessoas que estão nos assistindo. Você que estão nos assistindo, não pensa que somente uma live para falarmos sobre coisas normais, porque não estamos falando de coisas normais. É loucura para o mundo, os outros estamos falando. Mas para nós que somos cristianas, para nós que somos salvas, é poder. É ativação de Deus, sim, Senhor. E Deus está trazendo fogo na Argentina, em Brasil, no Rio de Janeiro, que o Espírito Santo alcance as vidas, que possa trazer uma atmosfera de adoração sobre nós. Porque não podemos andar pensando as coisas que são da terra, mas nosso pensamento tem que ser coisas celestiais. Pense as coisas que estão aqui na terra. Nossa visão precisa ser celestial, nossos ouvidos precisam ser celestiais, porque nós outros não estamos aqui na terra. Nós vivemos para cielos. Nós somos mulheres de cielos. E tudo que sai, tudo que tem que sair de outros tem que ser de cielos. E o cielo precisa se manifestar por onde que mulheres possam ser alcançadas por esse fogo, que mulheres possam ser abrasadas sobre o poder de Deus, sobre a criação. O fogo de Deus precisa entrar. E eu creio que um grande avivamento sobre mulheres, sobre todo mundo. E nós outros precisamos permitir que essa glória, essa manifestação aconteça. Só depende de mim, só depende da pastora profeta Marcela, da pastora Aurineta, da salmista, só depende de todos para que os cielos sejam manifestados. Esse pensamento é pequitito,
pequeno, pensando que o céu é somente isso que nós vivimos. O céu é além do que nossos pensamentos, do que nós vemos, é muito além do que nós outros pensamos. Deus tem muito a fazer sobre nossa vida, mas precisamos permitir que essa glória seja manifestada por onde nós passamos. Amém. Permitir que essa glória seja manifestada com a manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória, a manifestação em famílias, a manifestação em escolas, trabalho, por onde nós outros passarmos, a manifestação da glória precisa. Eu não me permito a viver no raso. Nós outros não fomos chamados para viver em raso. O raso não nos cabe mais. O raso, nós outros temos controle de situação. No raso, nós outros temos tempo de sair do raso. Agora, quando nós outros estamos em profundidade das águas do Espírito, quem nos conduz é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Nós podemos ter controle sobre nada. Aleluia. Nós outros não podemos ter controle sobre o que falamos ou o que fazemos. Nossos pés não podem mais bater no chão, porque precisamos mergulhar em rio de Espírito, e esse rio está aqui, agora, com nós outros. Eu já posso sentir o rio do Espírito Santo entrando em lares, entrando em famílias, reatando laços de amizade, reatando laços de relacionamento, porque quando o Espírito Santo entra, ele entra para ser morada. Não é visitação. Ele entra para fazer morada em coração, em mentes. Ele entra para fazer morada por todo lugar onde nós estamos. Eu não sei se estou me compreendendo bem, mas estou me esforçando para que você me compreenda com clareza. Eu estava orando e falei a Deus, Deus, me ensina a falar espanhol. Aleluya. La profeta Neta ella está traduciendo, con los mensajes está traduciendo un poquito lo que usted dice, para que las personas que están conectadas puedan comprender también algunas palabras, pero sí se entiende perfectamente lo que está diciendo y se siente muchísimo la presencia del Espíritu Santo cuando usted habla, se siente muchísimo la presencia de Dios, es como que yo creo que hay almas que hoy están viendo a través de esta plataforma, de este grupo de mujeres, porque hay varones también conectados en esta tarde. Yo creo que ese testimonio de mujeres que usted está trabajando desde su interior para que ellas puedan tener esa identidad en Cristo, porque solamente Cristo nos da la verdadera identidad en nosotras, a cada uno. Yo creo que hay algo, un impacto espiritual que se está produciendo en esta tarde y creo que a través de ese testimonio del cambio de esas mujeres que usted tiene, porque yo sé que es un trabajo arduo, que nos dedica tiempo, nos dedica horas tal vez, pero que no es en vano, no es en vano el trabajo que uno hace siempre para el Señor.
Y es como usted decía hace un momento, no es el tiempo de quedarnos encerrados, no es el tiempo de no permitirnos a nosotros encerrarnos, sino que salir a hacer esa luz, a hacer ese canal de bendición para esas almas que hoy están necesitando, porque a eso nos ha llamado el Señor como iglesia. Si bien Él es la cabeza, Él es el que tiene que comandar todo el cuerpo, creo que estamos unidas en un propósito eterno, y es de impactar en este tiempo las naciones de la tierra. Dios nos ha llamado a cosas grandes y no es cosa pequeña, porque uno a veces dice, pero es un pequeño grupo, somos 5, 6, 10. Lo importante es lo que vos estás haciendo para Dios. Lo importante es que estés dentro de la voluntad y del propósito de Dios, porque Dios es el que va a hacer. Dios es el que va a proyectar más allá de nuestros pensamientos y tal vez de nuestras propias limitaciones, porque es así como usted decía hace un momento al principio. La limitación, las cosas que a veces nosotros sentimos como mujeres, no nos deja ver mucho más allá de lo que Dios quiere expresar a través de nuestras vidas. Y el solo hecho de compartir la palabra de Dios a aquella mujer, joven, varón, que está mirando la transmisión, esas mujeres que uno a veces está trabajando, discipulando, es poder transmitirle que en Cristo está el cambio. Y usted dijo algo importante, para el mundo es locura, para el mundo es locura lo que nosotros estamos haciendo, porque para el mundo es, y bueno, si le pasó eso, que se las arregle, o no tengo el tiempo de poder ayudarlo, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. La iglesia de Jesucristo tiene que hacer la diferencia en este tiempo. Y me venía a la memoria, ¿se acuerda que habíamos estado hablando hace unos días atrás, unas semanas atrás, de una chica que yo había ido a su casa, que estaba presa domiciliaria, y fuimos con un grupo de mujeres, mi primer grupo de mujeres que el Señor me permitió tener, enseñarle la palabra, y yo creo que eso fue un impacto espiritual para esa vida, para su casa, porque hoy están sirviendo al Señor, hoy se están congregando. Así que, ¿cómo no darle gracias a Dios? Porque yo creo que la recompensa de ese sacrificio que usted está haciendo, la recompensa de la profeta Neta, la recompensa de la salmista profeta Débora, que está allí presente, los hermanos que están del otro lado, la recompensa viene del Señor. Muchas veces nos vamos a sentir cansados, claro que sí, pero que el Señor renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro espíritu para que sigamos adelante. Ahora, profeta, qué importante es los eventos que usted hace con las mujeres. Cuéntele un poquito a las personas que están conectadas en esta tarde. Sí, sí. Los eventos que nosotros tenemos son células que compartimos la palabra, oraciones, testemunhos, compartimos, hablamos sobre coisas do reino, e ali mulheres ficam abertas a falar sobre o que se passa em sua vida, porque quando nós outros hablamos o que passamos, Deus cura nosso interior. Quando nós outros hablamos as nossas dolores, Deus sana nossa vida. Então, quando nós outros nos reunimos em la reunião de mulheres, temos esse tempo para falar sobre o que se passa, porque precisamos ter coragem para falar sobre toda dolor, falar de dolor
não é fácil. Falar do que passamos não é fácil. Mas nós outros precisamos falar sobre isso. Para que Deus cure, sane aonde está o foco da dor. Onde está o foco de feridas da alma. Então, nós outros geralmente fazemos essas células para que mulheres se conectam, se abram seus corações, abram sua mente e haja uma impartição de Espírito Santo em la mente. Claro que sí. Es difícil también hablar con las mujeres cara a cara y meterse en la raíz del problema, ¿sí? Sí. Usted decía recién del foco y es la raíz del problema para poder indagar de dónde vienen esas heridas, de dónde vienen esas frustraciones, esa falta de identidad que tienen, esa tristeza tal vez en sus corazones. Y nosotros ni siquiera nos imaginamos por las luchas internas que cada mujer está pasando, pero lo importante es pedirle la guía al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos muestre a ver qué es lo que está sucediendo para poder darle esa palabra que va a provocar un rompimiento en esa conducta, tal vez en ese patrón generacional que vienen arrastrando por tanto tiempo y que solamente el Espíritu Santo puede hacer el cambio y la transformación en esos corazones. Pero qué importante es poder disipularlas, poder enseñarles la palabra sobre todas las cosas y que ellas se dejen trabajar, ¿sí? Porque yo creo que es un proceso. Sí. A muchos les cuesta hablar de sus propios problemas porque hay ataduras espirituales, hay que hacer sanidad interior. Muchas veces el error que una comete es hacer reuniones de oración, de guerra espiritual, pero hay mujeres que no están preparadas todavía para eso, porque son como soldados heridos que uno los manda al campo de batalla y tal vez vuelven peor después. Entonces lo importante es enseñarle paso a paso, como usted bien recién lo estaba desarrollando, enseñarle paso a paso a encontrarse con ellas mismas, a ver cuál es la situación por qué hablan de esa forma, por qué se comportan de esa manera, qué es lo que ha venido por tanto tiempo enraizados en ellas que no pueden soltar. Entonces el proceso de sanidad me parece que es tan importante en una reunión de mujeres para que ellas puedan ser libres. ¿Por qué no pueden hacer guerra espiritual, no pueden batallar contra el enemigo estando atadas espiritualmente? ¿Por qué? Porque van a salir peor. Entonces, uno tiene que trabajar, como usted bien lo dijo, de adentro hacia afuera, para que ellas después puedan prepararse con firmeza, pararse con firmeza y determinarse en este tiempo. Ser esas mujeres determinadas que Dios quiere. Solamente Dios puede hacer ese cambio y esa transformación en la mente de esas personas, porque el enemigo donde ataca primeramente la mente y después comienza el proceso en todas las áreas de la vida de la mujer, en la familia, el entorno familiar, los hijos, en el matrimonio, y si esa mujer no está sana va llevando el problema de un lado a otro y esa situación difícil la va persiguiendo y tal vez pasan los años y esa mujer sigue estando en esa situación donde no puede salir y necesita ayuda. Así que, profeta, cuéntenos también un poquito dónde está ubicado su ministerio, ¿sí? Para que todos los que están viendo esta transmisión sepan y cuál es el próximo evento que usted tiene en mente. Nosotros tenemos un ministerio en Brasil, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro.
e outro em Magé, Rio de Janeiro. Hoje, eu e meu esposo somos presidente de la Igreja Restaurando Vidas, mais conhecidas como IRV em Brasil. Nós fomos chamados para resgatar, discipular e enviar pessoas. Temos feito muito para nosso Deus, onde nós estamos, curando, sanando vidas, levantando famílias, curando, sanando identidade. Muitas pessoas que estão em depressão, temos entrado em lares para trazer uma impartição do reino sobre as mentes, sobre corações. Nós estamos aqui levando alimento a quem precisa, sendo como uma igreja primitiva, onde todos ajudavam uns aos outros. Qué bueno, profeta, saber también que no solamente hay palabras, sino que hay una ayuda, ¿sí? Que tal vez la gente está necesitando también, porque uno dice, bueno, le llevamos la palabra, pero bueno, sí, la palabra es importante porque ministra nuestro espíritu, pero también el área física la gente necesita, tal vez no tienen el alimento. Nosotros también, aparte de tener el roperito comunitario, también los hermanos colaboran con mercadería para poder sustentar. Hay familias que vienen a buscar mercadería a la congregación cuando vienen al roperito comunitario, y eso es importante tenerlo en cuenta porque es una ayuda, ¿sí? para las personas. Bueno, profeta, yo quisiera que soltara una palabra para todas las mujeres que están allí presentes, varones, familias que están conectadas en esta tarde, para ir cerrando con una palabra profética, que esté ministrando cada corazón que hoy está viendo esta transmisión, porque esto va a quedar grabado, también lo vamos a subir a nuestro canal YouTube para que más personas puedan estar viendo esta transmisión y estar conectadas con la palabra que usted va a estar ministrando y el testimonio que nos ha dejado, un testimonio de vida, un testimonio de ministerio, un testimonio de restauración de muchas vidas, que eso es importante destacar porque el Señor mismo nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces es importante conocer que del otro lado hay alguien que también está trabajando arduamente por las vidas, por las familias, por las mujeres. Entonces, vamos a darle el tiempo para que usted suelte la palabra. Amém, amém. Eu sou muito agradecida por estar aqui nesta live, falando com você, com nós outros, falando sobre coisas espirituais. Eu tenho uma palavra de cielo aos corações, para mim, para você, todos que estão aqui. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu tenho um título para esta ministração esta tarde, deixar lo conocido para vivir lo desconocido. Gloria a Dios.
estão prontos para viver lo desconhecido. Coloque suas mãozinhas aqui e glorifique o nome de Jesus. Quantas vezes nos quedamos paralisados por medo a lo novo, através da zona de conforto? A fé não é a vivência de ausência de medo, sino a confiança em Deus. A fé não é a ausência de medo, e sim a confiança em Deus. Abraão sai da tenda onde está seguro, confortável, onde está muito bem, está todo muito bem para ele, para sua família, esposa. Deus hace um chamado a Abraão. Sai da tenda, sai da zona de conforto. E Abraão sai da tenda onde estás e se dirige a um lugar desconhecido. Ao sair da tenda, Abraão abraçou o desconhecido. E nós outros precisamos estar atentos à voz que vem do trono de Deus para abraçar o desconhecido de Deus. Não só anda abraçando o desconhecido quem tem fé. Se não tem fé, não entra na promessa. Aleluia. Se tem fé, não vive a promessa. Abraão só entrou na tenda porque abraçou a promessa. E quantos de nós outros não abraçamos tudo o que ouvimos de Deus? Precisamos estar atentos para ouvir a voz do trono de Deus. Amém. E Abraão sai a um lugar que não conhece. Ele ouve e sai. Ele ouve e se dirige à promessa. E Abraão estava dizendo: Deus, não sei por onde vou. Não sei aonde vou estar. E minha esposa, e minha família. Mas Abraão ouviu e foi a um lugar que ele não conhecia. E Deus faz promessas grandiosas, de muitas bendições a Abraão. Mas olhando para uma lógica humana, o impossível estava gritando dentro de Abraão. A lógica humana estava gritando, dizendo a Abraão: tu eres um homem de idade avançada. Tua esposa é estéril. És uma mulher de idade avançada. És impossível. Não vai conseguir, não vai acontecer. A lógica estava gritando e dizendo a Abraão: não vai. Pero outro lado estava dizendo, a promessa estava gritando: eu farei, eu farei, eu farei, eu vou fazer, porque eu preciso liberar um código a essa tarde. Amém. Uma chave que irá mudar e cambiar. Amém. As vidas de pessoas que estão nos assistindo. É uma chave. A obediência gera milagre. Aleluia.
a obediência gera milagro. Yes. Quando nós outros obedecemos a voz que vem do cielo, não se perdemos por qualquer coisa. Não se perdemos por qualquer falácias do inimigo, porque outras vozes estão dizendo, não vai ser. Tu eres homem de idade, não vai ser. A lógica, as pessoas, o inimigo está batendo na porta de ouvido, está dizendo, não vai ser. Pero outro lado estão os anjos de Deus, pero outro lado está a promessa de Deus, pero outro lado está a voz que vem do cielo dizendo, eu vou ser. Eu vou fazer por você. O milagre não acontece por quem somente quer. Todos nós outros queremos milagros. Isso assim é verdade. Pero que não todos recebem milagros. Porque não creem, porque não obedecem a voz de Deus, porque não estão debaixo de uma promessa. Então, o milagre é cortado e não acontece. Pero que, outro lado, está alguém obediente, alguém que zela pela palavra de Deus, pero que tem alguém que está ansioso para viver a promessa de Deus. A promessa de Deus só acontece para quem está disposto a deixar tudo para trás. Amém. Nós outros precisamos estar dispostos a deixá-lo todo atrás e beber algo novo. Nós outros precisamos deixar renunciar a algumas coisas para beber algo de Deus. Para que a promessa se cumpra, para que a promessa se mueva, nós outros precisamos deixar tudo para trás. Todo o que impede de viver a promessa, deixa para trás. Seja família, seja trabalho, seja qualquer coisa que te impeça de viver a promessa de Deus. Porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. Porque quem fez a promessa, quem falou sobre a promessa, é fiel. Amém. É fiel para cumprir todo o que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele o prometeu, Ele vai cumprir. Assim. Eu sou uma promessa de Deus. Amém. Todo o que vivo hoje é resultado de orações e promessas que minha madre recebeu há muitos anos atrás. E creio que a profeta, todos que estão e têm algo profético, alguma promessa que fora anos atrás, que fora feita. Estamos debaixo de uma promessa. Aleluia. A promessa é: sai da tenda, deixa a tenda de comodismo, deixa a tenda que te limita de ver a promessa. Deixa para trás tudo aquilo que atrapalha de você viver o novo de Deus.
Deixa para trás tudo aquilo que te impede de viver as promessas do Senhor. Porque nós outros não precisamos de nada para que vivamos em uma tenda. Mas nós outros precisamos de coragem, em bater no peito e falar: hoje vou deixar tudo para trás. É coragem que nós outros precisamos. É coragem que nós outros necessitamos. É coragem para que o novo possa se mover. Se eu não tenho recurso, hoje sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. Abraão estava dizendo para Deus: eu sei que me chamou. Amém. Eu não sei por onde vou, mas eu sei que me chamou. Amém. Eu sei quem fez a promessa. Eu sei quem falou a mim quando eu estava em minha tenda. Amém. E hoje eu invito a alguém que está aqui conosco, tem alguém aqui conosco que possa deixar tudo para trás. Aleluia. Deixar tudo para trás não é fácil. Não é tarefa fácil. Quando me trouxe à memória o Espírito Santo agora, que eu e meu esposo estavam em Magé, cultuando a Deus em adoração em nossa sede, quando o Espírito Santo disse: vou mover você de lugar. E nós outros não conhecemos Paraíba do Sul. Não sabemos onde era, pero que uma senhora, uma vez, foi a visitar nossa igreja em Magé. E esta senhora falou a nós outros: você tem que ir a Paraíba do Sul. Em Paraíba do Sul, tienes médicos que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Ela foi fazer exames no Hospital de Osso, em Paraíba do Sul. E nós outros falamos a ela: vamos a orar e perguntar a Deus se é de Deus ou não. Porque nós outros não fazemos nada que não é de Deus. E oramos, falamos a Deus, e Deus tornou a falarmos: vou a levar você a outro lugar. Amém. Que não conhece ninguém, mas vou a levar. E chegando lá, nós outros fomos, nosso carro bateu, perca total, todo. E nós outras, por muito tempo, fomos de ônibus até a calle de Paraíba do Sul, da cidade de Paraíba do Sul, debaixo de sol, debaixo de chuva, de frio, mas nós outros íamos e voltamos à nossa terra, fazendo a trabalho de Deus. E começou uma igreja dentro do Hospital de Osso. A igreja Restaurando Vidas em Paraíba do Sul começou dentro de hospital. Glória a Deus. 10 horas de noite, eu e meu esposo íamos ao hospital a falar a palavra de Deus àqueles médicos.
E muitos se converteram à palavra de Deus. E dali Deus foi expandindo, expandindo, e ali estamos como no hospital verdadeiramente, salvando vida, mas nós outros não conhecemos, abraçamos o desconhecido. Glória a Deus. E há uma terra que você não conhece ninguém, não conhece nenhuma pessoa, não conhece cultura do lugar, né? Não conhece como são as pessoas. É difícil, é complicado, mas Deus, Ele o que fez a promessa. Em conclusão, nós outros não podemos ter medo de sair para o novo de Deus. Nós outros não podemos ter medo de nos mover a um lugar que nosso Deus quer que nós estejamos. Então, precisamos entender, colocarmos em nossa mente que a zona de conforto é bueno, é muito bueno viver em la tenda, porque tem segurança, tem família por perto para ampará-los, tem todo o suporte que nós outros precisamos. Só que o desconforto, o desconhecido faz a gente avançar, faz a gente crescer. Eu estou falando a alguém aqui esta tarde que precisa todo para viver o que Deus prometeu. Deixar renunciar tudo. Assim como nós outros, como a pastora também renunciou, você precisa renunciar a algo para que Deus se mova sobre tu vida, sobre tu casa. A esterilidade não é o fim, mas é o começo do poder de Deus sobre tu vida. Senhor. Não podemos viver de acordo com o que o mundo nos oferecemos. O mundo disse: fique onde estás. O mundo bate a porta e disse: permanece onde estás. E nosso Deus está nosso Deus está dizendo: vem para fora, vem viver novos começos. Amém. Vem viver algo novo para tu vida, para tu casa. Glória a Deus. Vem viver a promessa. A promessa não é fácil, pero é muito buena. É melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é ouvir a palavra do que perecer. Não tenha medo do que Deus está fazendo. Não tenha medo do que Deus irá fazer sobre tu casa. Eu, para concluir a mensagem, Deus cuida de lírios que estão em campo, veste as plantações, alimenta os pássaros que estão no cielo. O que mais Deus não fará por mim e por ti? Amém, Senhor. O que mais? Há um cuidado de Deus aqui nessa tarde. Não se preocupe com o que ela vê de vestir ou comer. Deus alimenta todos. Deus veste todos. Então,
não se preocupe em viver o novo, só vá, se lance. O resto de Deus, ele vai fazer. Amém, amém. Que Deus bendiga a todos. Deus bendiga profeta Marcela, pastora Marcela. En mi corazón siente muy caliente por hablar esta mensaje y creo que entró en algún enderezo hoy y alguna casa fue alcanzada pela palavra. Sí, Señor, lo creemos. Eu creio. Muitas graças, pastora, por este momento precioso que nós outros compartimos del reino aquí hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, profeta. Sí, esa palabra la tiene mi esposo siempre en su corazón, porque con esa palabra nosotros salimos de un lugar de estancamiento, más allá que él estaba cómodo, conforme. Por eso es, sal de tu lugar de confort y abraza lo nuevo que Dios tiene, así que los nuevos desafíos que Dios tiene, la promesa que Dios tiene. Y el pastor siempre dice, pero esto es solo para los que creen. Esto es solo para los que creen, así que qué bueno que es Dios, y lo importante es que cada uno de nosotros hoy podamos entender que no es fácil salir de ese lugar de comodidad donde se tiene todo, como recién decía la profeta, donde tenemos todo al alcance de nuestras manos. Pero qué difíciles son los desafíos, porque no sabemos a dónde nos van a llevar, qué es lo que va a suceder en el camino, pero lo importante es confiar en esa palabra que fue soltada en nuestras vidas. Sí. La palabra del Señor no vuelve vacía, trae consigo recompensa, y la promesa del Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan, y le seguiremos buscando porque todo viene al alcance de nuestras manos. Profeta Camila, la bendecimos en esta preciosa tarde, y gracias por estar compartiendo con nosotros. Vamos a estar reprogramando otra transmisión nuevamente un poquito más adelante, claro, y nos vamos a estar viendo, Dios mediante, allí en el Congreso en Buenos Aires. La voy a ir a visitar, a acompañar, así que nos vamos a encontrar allí. Sí, en junio estaremos en Buenos Aires, en Argentina, en San Martín, en Campana. Campana, el primero. El primero de julio estaré ministrando en Campana. En Campana. Será un tiempo muy profético. Yes. Yo estoy muy contento, muy alegre. Aleluya. Soy muy expectativa para el día. Claro que sí. La cura, claro que sí. En este día, yo creo. Claro que sí, profeta. Bueno, nos despedimos entonces. Esta ha sido nuestra edición especial de Mujeres Proféticas a las Naciones con la profeta Camila de allí de Río de Janeiro. Nos ha contado su testimonio, su experiencia de vida con un grupo de mujeres discípulas del reino, así que no te pierdas las próximas transmisiones, que vamos a estar ya haciendo las publicidades para que te puedas estar conectando nuevamente en esta programación especial que hacemos una vez al mes, así que no te los podés perder. Bendecimos tu vida a todos aquellos que han estado allí mandando sus mensajes, a la profeta Neta que ha estado traduciendo a su manera, la ha estado traduciendo para que los televidentes puedan estar conociendo algunas palabras de la profeta, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, profeta Camila. Estaremos en contacto nuevamente. Bendiciones para todos y nos esperamos en la próxima transmisión en vivo. Gracias y les bendecimos en el nombre de Jesús.